Um outro efeito constante também do artigo 240 significa que a citação válida torna litigiosa a coisa. Ora, o que significa isso? Significa que a partir do momento em que o réu é citado e sabe da ocorrência de uma controvérsia em relação a um determinado bem ou um determinado direito, ele já não pode mais alterar o estado desse bem ou estado dessa coisa, de modo que deve garantir a manutenção do estado da coisa para que, ao se dar a decisão definitiva, seja possível então se ter esse bem ou esse interesse ou esse direito por completo. O contrário disso seria, portanto, o réu que, apesar de devidamente citado, aliena a coisa litigiosa ou altera o status da coisa litigiosa, causando prejuízo à parte contrária. Esses atos vão ser considerados provavelmente nulos ou pelo menos ineficazes em relação à parte prejudicada. Vou dar um exemplo. Se eu ingresso com uma ação discutindo um bem contra um determinado réu e a partir da citação o réu aliena esta coisa, é absolutamente possível, a depender de alguns requisitos, que esse terceiro venha a ter a coisa tomada por mim, restando a ele apenas o ressarcimento do valor gasto com a coisa. Por quê? Porque na medida em que esta coisa estava sendo objeto de litígio entre mim e este réu que vendeu, e esse terceiro, sabendo desta condição de litigiosidade da coisa, ele assume o risco de eventualmente perder a coisa para aquele que acreditava ser sua. Portanto, o fato de tornar litigiosa a coisa é de garantir um certo risco na eventual mudança do status desta coisa. O outro efeito no artigo 240 é que a citação válida constitui em mora o devedor. Vocês já viram no direito civil que o devedor pode ficar em mora ou pode se constituir em mora, não necessariamente por algum ato do credor. Vocês viram aquelas obrigações em que dias interpellat pro homine, ou seja, aquelas obrigações com data certa, com prazo certo. Nessas hipóteses, você não precisa notificar o devedor para constituí-lo em mora, ou seja, a mensalidade da faculdade vence dia 5, a faculdade não precisa dia 6 constituir vocês em mora, porque vocês estão constituídos em mora pelo próprio vencimento. Assim é, por exemplo, também do ato ilícito, cuja mora decorre do próprio ato ilícito praticado por aquele que lesa. Entretanto, há situações em que é preciso trazer para o réu, para o devedor, a sua posição já de inadimplente. Portanto, a citação nos processos judiciais tem esse caráter de impor ao réu, a partir dali, a sua situação de mora. Isso é importante porque daqui em diante correrão, por exemplo, os juros da mora. Então, o valor devido será acrescido dos juros de mora a partir deste ato, que é o ato de citação, que, portanto, coloca o devedor nessa situação de mora. E o último efeito é a interrupção da prescrição. A citação também interrompe a prescrição e também interrompe não só a decadência, como todos os outros prazos que estão no parágrafo 4º, né? Todos os prazos extintivos também são afetados pela citação. Mas o mais comum é o prazo prescricional, o que significa dizer que uma vez promovida a citação, o prazo prescricional se interrompeu e eventualmente começará de novo, chamada prescrição intercorrente, em algum requisito, mas a prescrição original, aquela que a lei dizia que o credor deverá propor a ação em tantos anos ou em tantos meses, esta ação, esse prazo prescricional, se interromperá com a citação válida, ainda que produzida por juiz incompetente. Os parágrafos 2º, 3º e 4º, eles trazem, na verdade, uma consequência da evolução jurisprudencial que, portanto, tornou lei aquilo que já era uma orientação processual, uma orientação jurisprudencial. O que significa? O parágrafo 2º diz que incumbe ao autor adotar em 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação. Ou seja, eu entro com a ação e promovo a citação pagando as custas. Eu tenho essa obrigação, senão eu vou me responsabilizar pela citação não produzir esse efeito. Em suma, se a citação não se viabilizar por culpa minha, do próprio autor, então eu não me beneficio pela interrupção da prescrição. Agora, se eu fiz tudo o que podia fazer
e a citação do réu demorou além do prazo legal, eu não posso ser responsabilizado pela demora no processo cujos atos eu não causei, cuja demora eu não causei. De modo que então, mesmo que a citação demore muito tempo para acontecer, quando ela ocorre, a gente tem por interrompida a prescrição desde o ajuizamento da ação. Ou seja, eu ajuizo a ação e aparentemente a prescrição fica interrompida. Mas ela só de fato será interrompida quando a citação vier. Quando a citação vier, ainda que tenha demorado mais tempo do que o previsto em lei, mas por uma situação da qual eu não sou o culpado, considera-se interrompida a prescrição desde o ato do ajuizamento da ação. Ok? Vamos conversar em sala de aula. Um abraço.